A busca da saúde pelos exercícios, uma prática saudável. Mas há também um outro lado. Um mundo de aparências, de valorização excessiva da vaidade. A beleza a qualquer preço. O que nós temos aqui? Eu estava fazendo um exercício depois do treino, eu já cansada, caí. Nesse momento eu bati a cabeça e o braço nesse caixote que tem embaixo, quebrei a coluna. Na hora que eu estava realizando o exercício, a corda arrebentou e eu caí de ponta cabeça. Aí na hora eu fiz aquele movimento com o tronco de você tentar levantar. Aí nesse momento eu vi que nada respondia, que meu corpo não respondia aos meus sinais. A internet. Vídeos que prometem uma transformação radical no corpo. As maravilhas modernas. Você aprendeu isso pela internet? Isso. Você já tinha feito antes? Tinha. Celebridades ditando comportamentos. Agora atletas admirados. Sempre aqui, ó. Esse cotovelo bateu no joelho. Esse outro bateu no joelho. Eles prestam o que chamam de consultoria. 30 vezes. Garantem secar, eliminando gorduras, em treinos que exigem habilidade e um esforço além dos limites. Ela sempre falava, você tem que dar o máximo, não adianta você botar a carga mínima e você tem que sentir que malhou. São repetições muitas vezes arriscadas. Os pés muito juntos e as duas mãos aqui para baixo, 10 vezes. Vai fazer 10 vezes o máximo que você conseguir chegar próximo do seu peito. Onde também, muitas vezes, não há segurança ou preparo técnico. Durante todo esse período em que você fez esse exercício, os outros dias, alguém te passou alguma orientação? Alguém te alertou? Nunca. E assim, eles vão formando um exército de seguidores. Dia a dia, ganham confiança. Conquistam novos praticantes. Inspirava no corpo dela, é um corpo bonito. Todo mundo, né? Uma mulher gostaria de ter um corpo igual ao dela. Adeptos de uma espécie de modismo. Pode trazer sérios riscos à saúde. Você imaginava o risco que você estava correndo? Não tinha nem ideia. E até quando eu caí, eu pensava, semana que vem eu tô bem. Pensava que não era nada. Uma vida de lesões. Eu tinha dificuldade antigamente para comer, eu não comia sozinha, eu não conseguia segurar um talher. Tinha dificuldade para andar, para me locomover de um lugar ao outro. Traumas, sequelas físicas. Mesmo que eu não voltasse a andar, nunca, eu tinha que continuar vivendo. Eu não podia me deixar abater por não voltar a andar, porque senão minha vida ia acabar ali. E eu não queria que minha vida acabasse. E até a morte. Essas orientações envolvem riscos. Sim, com certeza, riscos grandes. Conta 1 minuto assim. Profissionais que, teoricamente, deveriam olhar pela segurança. Porque também dá problema no joelho. Agora transformados no inimigo oculto. Pessoas que possuem um corpo escultural, pessoas que estão se destacando na mídia, estão se apropriando da educação física e das atividades físicas, querendo ganhar um mercado que não é delas. Ele está perto de todos nós. E não nos damos conta. Como evitar que uma situação como essa ocorra? Eu diria para que a sociedade sempre procurasse um profissional devidamente registrado. O perigo da falta de formação adequada. Todo mundo pensa que o corpo é muito forte. Não, o corpo é algo muito frágil. A clandestinidade de academias que aceitam de tudo em nome do lucro. Querendo ganhar um mercado para o qual elas não estão habilitadas. Não são habilitadas, não são formadas para isso, não têm uma competência técnica para poder atuar. Investigamos esse meio. Com nosso produtor infiltrado, vamos desvendando a realidade de alguns desses locais. Estou procurando academias para trabalhar, eu sou educador físico.
Vocês estão pensando no professor? Agora preste atenção. Aqui, sequer é preciso terminar a faculdade para que o suposto profissional seja contratado como educador físico. Já que é chegada aqui, tipo assim, graças a Deus, eu nunca tive um problema com creche aqui, entendeu? Tudo que não poderia acontecer. O desrespeito à lei. Mas como tudo isso termina? É o que vamos desvendar. Nós somos do Conselho Regional de Educação Física, agente de orientação e fiscalização. Vamos fazer uma fiscalização de rotina, você pode acompanhar a gente? Boa noite. No Conexão Repórter de hoje, o documentário especial Perigo nas Academias. Milhares de brasileiros que procuram a boa forma desconhecem um inimigo oculto. Academias de ginástica sem profissionais habilitados. O resultado disso, muitas vezes, são lesões graves. Aqui, Roberto Cabrini. Esse é o Conexão Repórter de hoje. Boa noite, Maria Eugênia. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Prazer te conhecer. Prazer. Você está disposta a me contar a sua história? Tô Pronta para isso? pronta pra isso. Não tem sido fácil para você? Não, contar essa história nunca é fácil. Nunca é fácil. Esta é Maria Eugênia Bispo, 30 anos, jornalista por formação. Rosto atraente, uma jovem comunicativa. Você era uma moça muito disputada. Sim, gostava muito de sair, de ir pra festa e sempre tava de salto alto, maquiada, o cabelão, loiro. Chegava num lugar e chamava atenção. E minha vida era mais isso, era trabalho e diversão. O ano é 2013. Recife, capital de Pernambuco. Maria Eugênia se prepara para a grande virada em sua carreira. Estava estudando para concurso na época, Concurso de? tribunal ou polícia. Fim de um relacionamento. Com 9 quilos acima do peso, Maria Eugênia entra em paranoia. A pressão de uma sociedade que costuma venerar corpos perfeitos. Nesse instante, sua cabeça está repleta de valores desse tipo. Retomar suas medidas, turbinar o corpo a qualquer custo. É uma obsessão. O que nós temos aqui? Eu estava fazendo um exercício depois do treino, eu já cansada, fiz um exercício que eu vi em rede social. É o chamado abdominal morcego. Que consiste? Você se pendura na barra com as pernas de cabeça para baixo. Teria que ter alguma coisa segurando as pernas, e não tem. E sobe com o tronco. Você aprendeu isso pela internet? Isso. Você já tinha feito antes? Tinha. No Nessa próprio academia? dia, né? No próprio dia? Isso. Isso aconteceu depois de quanto tempo? Que eu estava fazendo, eu fiz umas 15 repetições, aí eu desci, pedi para o meu amigo me gravar e subi de novo para fazer. Você tinha feito esse exercício em dias anteriores? Sim, também. Quanto tempo? Tinha umas 3 semanas que eu estava fazendo isso. Há 3 semanas você fazia esse exercício? 2, 3 semanas, isso. Visando ter um corpo perfeito, escultural. Isso. Barriga de tanquinho. É, isso. E parecia inofensivo. Uhum. Durante todo esse período em que você fez esse exercício, nos outros dias, alguém te passou alguma orientação? Alguém te alertou? Nunca. Caí. Nesse momento eu bati a cabeça e o braço nesse caixote que tem embaixo e caí sentada e quebrei a coluna. Você imaginava o risco que você estava correndo? Não tinha nem ideia. E até quando eu caí, eu pensava, semana que vem eu tô bem. Pensava que não era nada. Vendo esta imagem, o que vem à cabeça? O que é que eu podia ter feito diferente? Aí minha vida mudou completamente. E aí, quando eu vejo isso,
lembro de tudo que ela era, do que ela podia ter sido. Não passava pela sua cabeça que você estava correndo um risco dessa natureza? De jeito nenhum. Você achava que era seguro? Que jamais a sua integridade seria ameaçada? Jamais. Parecia um exercício banal, corriqueiro, Isso. sem riscos. Isso. Era o que você imaginava. Até porque eu tinha um condicionamento bom, só que realmente não tem o aparelho para fazer aí. Eu teria que ter alguma coisa segurando minhas pernas, né? Que não tá solto. Descreva a sua rotina pra gente. Isso aí foi logo no começo, acho que devia ter uns 6 meses, começo assim pra mim, né? 6 meses de acidentada, quando eu tava tentando andar sozinha, né? Sem muleta, sem alguma coisa. Essa aí já é mais recente, esse vídeo. Esse vídeo é desse ano. Você achava que não conseguiria subir escada assim? Eu não conseguia, né? Quando eu cheguei em casa, minha casa é de primeiro andar, meu quarto é no primeiro andar, e eu tinha que ser carregada pelas escadas toda vez que eu fosse pro meu quarto. E subir e descer as escadas sem nem tocar em nada, a gente adaptou a casa toda, colocou corrimão, mas a primeira vez que eu consegui subir e descer sem tocar em nada foi uma vitória muito grande. Investigando esse universo, histórias que se parecem. Nosso destino agora é São José do Rio Preto, uma das principais cidades do interior paulista. Indagações, questões que nos intrigam. Oi, tudo bem? Sou a Maria Emília, mãe da Marcele. Pode entrar, por favor? Esta é Marcele Mendes Mancuso, 22 anos, estudante de Direito. Olá. Jovem e bela, como tantas outras meninas, também em busca da perfeição. Eu já frequentava academia há mais ou menos uns 2 anos. Já praticava exercícios físicos e sempre gostei. Janeiro desse ano, fim de semana, Marcele troca o descanso por uma aula teste em uma renomada academia da cidade. Cheguei lá, né, na secretaria, preenchi uma ficha de cadastro, só que era assim, uma ficha básica. Só pedia assim, meu nome, meu telefone, onde eu morava, qual que eram os meus objetivos na academia. Eu preenchi e a secretária me passou pela catraca e me encaminhou dentro da academia. E lá ela me apresentou um personal que ia ficar responsável por mim aquele dia. Um estagiário, não era ainda professor formado. Tudo começa bem. Não parece haver perigo. É o que ela acredita. Então eu fiz. Ele me mostrou como mexia na esteira, eu mexi. E então eu comecei a minha corrida. Testar os limites. Ir sempre além. Falei que eu queria realizar aquele exercício de abdominal invertida. A gente prendeu os dois juntos no meu pé e ele sentou nos meus pés. Aí nisso eu comecei a série. Só que como estava me incomodando ele sentado nos meus pés, a gente também poderia realizar do jeito dele me dando um apoio nas costas. Então eu falei, vamos fazer diferente, você dá o apoio nas costas, aí se eu for cair ou se eu perder a força, você me segura. Na hora que eu estava realizando o exercício, a corda arrebentou e eu caí de ponta cabeça. E eu caí meio que até em cima dos pés dele. E na hora ele, nossa, o que aconteceu? Tá tudo bem? Você consegue se levantar? Aí na hora eu fiz aquele movimento com o tronco de você tentar levantar. Aí nesse momento eu vi que nada respondia, que meu corpo não respondia aos meus sinais. Vem o desespero. E de repente, a vida dela muda drasticamente. O corpo não reage aos estímulos. Uma coisa instintiva minha foi fechar os olhos e rezar. Foi a primeira coisa assim que veio na minha cabeça. Eu fechei o olho, comecei a rezar, rezei, pedi para Deus que eu queria que Ele me ajudasse, que Ele me desse uma segunda chance, que eu não queria ficar daquele jeito. Passa por uma cirurgia na altura da garganta. Fica 6 meses sem poder mexer o pescoço. A cirurgia aconteceu por essa parte aqui do pescoço, né? Pela parte da frente.
E foi realizado, colocaram uma placa de titânio para realinhar a coluna e colocaram 6 pinos. E como eu também tive uma perda grande óssea na C5, também tive a necessidade de fazer um enxerto ósseo do osso da bacia. E fizeram tudo aqui, pela essa parte da frente. Eu tinha dificuldade antigamente para comer, eu não comia sozinha, eu não conseguia segurar um talher. Tinha dificuldade para andar, para me locomover de um lugar ao outro. Então foram vitórias assim, dia após dia. Eu fui reaprendendo a andar, reaprendendo a me alimentar sozinha. Mais uma vez o risco na busca do corpo dos sonhos. No momento em que você caiu, o que veio à cabeça? Você teve noção imediata da gravidade? Não. Mas eu tentava levantar e não conseguia. E a dor começou e aí eu vi que alguma coisa estava errada, porque eu não conseguia nem sentir, nem mexer nada da cintura para baixo. E você foi levada para o hospital imediatamente? Sim. Maria Eugênia perde os movimentos das pernas. Fratura uma vértebra da coluna lombar e passa por 3 cirurgias. O diagnóstico que ela ouve dos médicos soa quase como uma sentença. Como é que foi dada essa notícia para você, Maria Eugênia? O cirurgião que iria me operar foi me visitar e viu meus exames e ele disse que a lesão era muito grave. Você questionava até que ponto isso era real? Não, porque aos poucos eu fui vendo que eu não estava numa situação fácil. Então só de eu estar viva já era um milagre. Eu queria lutar, mas eu sabia que eu sabia que eu não podia me deixar abater por não voltar a andar, porque senão minha vida ia acabar ali. E eu não queria que minha vida acabasse. Então... Você encontrou forças para resistir? Mesmo sabia que a sua vida estava mudando totalmente? Mesmo que eu não voltasse a andar, nunca, eu tinha que continuar vivendo. E aí eu encontrei forças para isso. A que você atribui esse acidente? Quem você responsabiliza? Eu tento não responsabilizar ninguém, mas eu acho que podiam ter me falado que talvez eu não devesse fazer esse exercício sozinha, ou que não fizesse nessa altura, ou que alguém segurasse minhas pernas. Nenhum profissional chegou para mim para dizer, olha, esse exercício você tem que ter um cuidado maior, porque ele é perigoso. Não te avisaram? Não me avisaram. Na época, foi quando apareceram as blogueiras fitness, e eu via que algumas faziam esses exercícios e diziam, isso é ótimo para ficar com a barriga de tanquinho, e eu tentei. E você foi a esta academia? Isso. Eu frequentava essa academia na época. Que tipo de orientação te deram na academia? Não falaram nada sobre esse exercício. Você falou sobre a sua disposição, sobre a sua vontade de fazer esse tipo de exercício? Não, nunca falei, eu só fazia e deixavam. Um mundo fora da lei. Academias que não seguem as normas. Profissionais sem a habilitação necessária. Perigos que se escondem por trás de equipamentos aparentemente inofensivos. Nossa investigação começa há mais de um ano. Percorremos academias de São Paulo. São dias e noites em busca do mapa do desrespeito ao consumidor. A negação do direito elementar de se exercitar com segurança. Encontramos também estabelecimentos que seguem à risca as normas, que funcionam como tem que funcionar. A lei determina que somente um educador físico com registro profissional pode ser contratado como instrutor em academias.
E assim, com o conhecimento do Ministério Público, vamos entregando currículos. Nosso produtor diz ser um profissional formado. Está supostamente à procura de uma colocação, mas não apresenta os papéis que comprovem. Circulando, somos surpreendidos. Pela manhã, entramos nessa academia da Zona Norte de São Paulo. Bom dia. A atendente se apresenta como alguém apto a fazer as primeiras triagens, visando uma possível contratação. Eu estou me mudando aqui para perto, eu estou procurando academias para trabalhar, eu sou educador físico. Vocês estão precisando de professor? Estou para área de piscina, você trabalha com piscina? Eu já dei aula para criança em escola. O que a gente está precisando é para hidroginástica e natação. Período natação da noite. infantil. É infantil e adulto. Hã? Infantil e adulto. Infantil e adulto. E idoso também, se não olha? Também. Tá. Como é que a gente pode fazer? Currículo. Muito obrigado, tá? Obrigada a você. Tchau, tchau. Currículo entregue. Retornamos à tarde. Olá. Boa tarde. Eu deixei meu currículo mais cedo e uma moça que estava aqui, uma moça grávida, falou, entrou em contato com alguma coordenadora ou diretora, eu acho. Tá me esperando? Tá. Onde é que... Ricardo. Ricardo. Vou falar com ela, ela tá mexendo ali, tá? Tá bom. Pode passar na casa. Dessa vez, é a dona da academia quem nos recebe. Tudo bem? A conversa evolui. Aqui na Docral e Costas a gente desce. Tá. Tá? As bicicletas, você já mexeu com elas? Não, bicicleta não. As esteiras, você não mexeu com bicicleta, Também você deve ter não. mexido com esteira. É bem interessante, deve fazer um exercício interessante. Maravilhoso. Fica acertada a aplicação de uma aula teste. Você pode? Posso, quando? Aí você já daria para a própria turma umas 7h30 da noite, pode? Não se pede diploma ou CREF, o registro obrigatório do Conselho Regional de Educação Física. Eu quero saber, mas eu não tenho meus documentos aqui, tem problema? Isso a gente dá um jeito. É quando aparece o famoso jeitinho. Jeitinho para se burlar a lei. Então, se você quiser vir hoje, 7h30, Não, a eu gente já consigo. faz o teste. Se você quiser, a gente já começa, você fica com a professora. Tá bom. Tá? Tá bom. Então vem. Nosso produtor se passa por um profissional que está à procura de uma colocação. Sim. Ele tenta emprego numa academia. Correto? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Ou seja, a aula teste vai ser dada no mesmo dia e nenhum documento foi mostrado, nenhuma habilitação foi comprovada. Nós estamos diante de um caso que não deve ser seguido. É um exemplo que não deve ser seguido. Essa é uma situação totalmente equivocada. Que pode ferir. Que pode causar grandes danos à pessoa que estiver ali sendo supervisionada ou sendo orientada por essa pessoa que não é um profissional. Não se cobrou diploma. Correto. Não se cobrou registro no CREF. Sim. Mas deveria ter um profissional te assistindo aí, nesse momento. Tinha um profissional ali te assistindo? Não. Não tinha ninguém? Não. Pela lei, deveria haver um profissional ali te assistindo, você sabe disso? Sim. Tinha alguém? Eu sei, não. Ninguém. Você estava sozinha? Tá, o professor estava estava no lugar, mas ele não ajudava, ele não chegou perto. Alguém te viu fazendo esse exercício? Sim. Alguém te alertou do risco que você estava correndo? Não. Ele te viu fazendo esse exercício? Sim. E não te falou nada? Nada. Não te alertou? Nada. Não te orientou? Num primeiro momento, a academia se prontificou que qualquer coisa que a gente precisasse, qualquer ajuda financeira, ela ajudaria. Só que, efetivamente, ela não ajudou em nada. Acabou não ajudando em nada. Estamos agora em uma outra academia, no extremo sul da cidade de São Paulo. Nosso produtor apresenta um currículo como estudante. O caso aqui é ainda mais grave.
Ele é recebido pelo dono do estabelecimento. O mesmo discurso. Eu cheguei tem pouco tempo em São Paulo. Eu estou morando no centro por enquanto, que é na casa de um amigo meu. O produtor explica não ter o registro, mas para o dono da academia, pouco importa. Eu não tenho interesse, Márcio, em te prejudicar nada disso, mas eu tô querendo trabalhar, entendeu? Não. Começar, tô querendo ralar, entendeu? Não, eu gosto disso, eu pra caramba, meu pai foi campeão de fisiculturismo, gosto desse negócio. Deixa eu te perguntar, tu acha que, tipo, posso ter esperança, ou o fato de eu ainda não ter o que eu vou tirar o cara? Não, contar isso aqui é tipo assim, você vai tirar, beleza, a gente vai levando, não tem problema não. Qual o crime que está sendo cometido aqui? Exercício ilegal da profissão, estabelecimento sem registro. E caberia ao CREF fiscalizar. Até que ponto o CREF é eficiente nessa missão? Eu diria que o sistema ele é totalmente eficiente. Nós temos hoje, o sistema age. Mas não impede que academias assim não impede, como assim, existam. Como não impediria, ou como não impede que consultórios médicos clandestinos aconteçam. Ou seja, o candidato à vaga admite que não tem a necessária habilitação. Correto, está admitindo isso. Que ele está irregular. Está irregular. Que nem o Lucas também está tirando também, entendeu? Entendi, mas ele é professor, né? Oi? Ele é professor também. Professor. Presidente, o que essa situação mostra é que qualquer um pode montar um currículo mentiroso e conseguir uma vaga que vai colocar em risco a vida das pessoas? Qualquer um em qualquer profissão. Isso é importante a gente destacar, não é? O que isenta a situação? Isenta a situação se a academia estiver regularizada com profissionais devidamente habilitados. O senhor viu que o profissional conseguiu essa posição sem estar devidamente habilitado? É um erro. E ele próprio confessou. Novamente, é um erro do profissional que está contratando, do proprietário da academia. Você vai tirar, beleza, a gente vai levando, não tem problema não. Tem que ser cobrado, tem que ser investigado essa situação, levado para a comissão de ética. Teoricamente, um profissional sem habilitação pode ser posto em contato com alunos. As consequências podem ser graves. O proprietário fala, inclusive, em estratégias, digamos, de sobrevivência. Horários onde dificilmente um fiscal aparece. Já tinha chegado aqui, tipo assim, graças a Deus, eu nunca tive um problema com o CREF aqui, entendeu? Até por ser um lugar mais isolado. Não, e falaram também, uma outra academia que eu vi, que então falaram aqui, ó, que eu vi e tal, falaram que, tipo, o turno da noite me parece mais tranquilo, né? É, mais tranquilo. De não ter fiscalização. A fiscalização geralmente é mais de dia, mas à noite os caras não... Se esse dono diz que à noite não aparece fiscalização, ele demonstra que existe uma fórmula de se burlar o sistema. Não, hoje o sistema está preocupado, inclusive, com a visita noturna. Nós fazemos hoje visita de manhã, à tarde e à noite. É óbvio que com 26 agentes no estado de São Paulo, no número de municípios existente, com 10 mil pessoas registradas no sistema PJ, pessoa jurídica, né? É sim mais fácil de você burlar. Não que vão burlar. Tanto é que nós tratamos as irregularidades das academias como uma exceção. Nós temos muitas academias, seja ela de pequena ou grande monta, que estão regularizadas no sistema, são 10 mil. Mas o senhor não acha que o CREF deveria ser mais temido do que é atualmente? Com o amadurecimento da sociedade, Cabrini, eu tenho certeza que vai acontecer. Você chegou a cogitar processar essa academia? Não. Meus pais, sim, mas na época eu estava muito fragilizada porque eu fiquei paraplégica e eu tentava só gastar minha energia em me recuperar. Então eu não quis processo, eu não quis nada mais difícil do que eu já estava passando. Tinha um professor de educação física nessa academia. Uhum. Você atribui o que aconteceu contigo a esse profissional? Não inteiramente. Mas ele poderia ter te orientado. Poderia ter me ajudado. Mas você não responsabiliza? Eu tento não responsabilizar porque é uma memória muito ruim. É um momento que foi muito difícil. Então eu tento não guardar o rancor do momento. Mas quando eu penso no que podia ter mudado se ele tivesse feito o que ele devia ter feito. Eu entendo que você não gostaria de prejudicá-lo. Sim. Mas analisando friamente, ele tem uma responsabilidade. Sim. Ele foi omisso. Sim. Não te orientou. Ele te pediu desculpas? Pediu. O que é que ele te disse?
Na época, eu acho que ele... Eu não me recordo direito, feito eu te disse. É uma memória que eu tento tirar da cabeça, mas no dia era todo mundo tentando me responsabilizar. Atribuir a você a culpa. Isso. Eu me lembro... O que falavam pra você? Falavam, você não devia ter feito esse exercício, você não devia ter subido ali, você Quem estava cansada. Quem falava isso? O gerente da academia, os professores. E aí... Mas nenhum deles te alertou disso? Antes, não. Vou passar seu treino um pouco diferente. As celebridades do mundo virtual. Um beijão e fica bem. O que parece atraente esconde perigo. Cotovelo, bateu no joelho. Esse outro. O glamour das redes. Abre aqui, com os pés assim. De um lado, a imagem perfeita. Do outro, os riscos da falta de informação, da ausência de preparo. Presidente, estamos diante de mais uma armadilha. Com certeza. Uma pessoa de corpo escultural que passa uma orientação do exterior, mas que não tem habilitação. Cabrini, é importante a gente ressaltar, diante dessa situação, que primeiro, existe hoje uma espectacularização, ou melhor, um excesso, né, de imagem através da atividade física. Ou seja, pessoas que possuem um corpo escultural, pessoas que estão se destacando na mídia, estão se apropriando da educação física e das atividades físicas, querendo ganhar um mercado que não é delas. Mas não tem muito erro. São celebridades que muitas vezes têm milhares de seguidores. Cotovelo, cotovelo, subir, subir. Na verdade, assim, ela falava que era coach e, assim, eu não corria atrás para saber se ela era formada. Eu entrei em contato por e-mail que ela divulgou no Instagram dela e eles enviaram as informações, valores, duração. Bunda para trás. Bunda para trás. Reta. 8 a 10 vezes. Uma ex-participante de um reality show. Esta é Maíra Cardi, uma das mais requisitadas. Eu inspirava no corpo dela, é um corpo bonito, todo mundo, né? Uma mulher gostaria de ter um corpo igual o dela. Né? Desceu no máximo 90, nunca assim. Ela passa credibilidade, né? E ela te mostrando o treino, foi tranquilo assistindo. Então, eu pensei, eu consigo fazer. Era aparelhos que eu já conhecia, eu já malhava, o jeito que ela mostrava não era uma coisa nova, só algumas formas de malhar que era diferente do que eu conhecia. Um pouco diferente. A empresária Thaís Brandão só queria emagrecer, mas acaba fraturando o cóccix. Ela sempre falava, você tem que dar o máximo, não adianta você botar carga mínima e você não sei, você tem que sentir que malhou. E você sentir que malhou, você sair com dor, né? Então você tinha que sair a dor do exercício. Você malhou, você tem que sair com as pernas doendo. Quando você entra em contato com ela manda uma ficha cadastral, você preenche com seus dados, ela pede, se você caso tenha feito alguns exames de sangue, mandar os exames de sangue, mas dentro de 6 meses, mas eu não tinha nenhum exame dentro de 6 meses. Pediu medida, altura, peso, que você quer alcançar. Parecia uma orientação correta, mas teve uma consequência grave. Na realidade, a orientação em si da atividade, ela padece de alguns equívocos. O primeiro deles é trazer o joelho totalmente ao peito. E isso, com certeza, causou uma compressão na coluna que, de certa forma, pode ter contribuído para qualquer tipo de sequela, seja ela da natureza que for. Então, por que acontece esse tipo de coisa? Porque a pessoa que, às vezes, está passando essa atividade, está passando essa orientação, não tem o conhecimento técnico a respeito. Nesse caso, por exemplo, essa orientação provocou uma lesão. Nesse caso específico, o sistema não tem como atuar, porque nós não estamos falando de um profissional registrado no sistema. Nós estamos falando de uma pessoa que passou um treino para uma segunda pessoa. Ou seja, é uma pessoa que não possui habilitação para atuar na educação física. Existem muitas Maria Eugênias. Isso.
Pessoas recebendo informações pela internet e que tentam fazer isso sem uma orientação devida. Muitas, todos os dias. Até para mim perguntam. Perguntam o quê? Perguntam, o que você acha de tal modalidade de exercício? Eu digo, eu não tenho como te responder. Eu não sou formada nisso, eu sou atleta. Eu sei o que eu faço. Que predomina a noção de que não tem risco. Ninguém sabe o risco que tem, porque o corpo O pessoal, todo mundo pensa que o corpo é muito forte. Não, o corpo é algo muito frágil. Eu me chamo Maria Emília de Jesus Mendes, tenho 52 anos, sou professora e mãe da Marcele. Nós estamos indo no Dr. Dionei, na nossa consulta mensal. E é sempre bom, né? Tem que sempre estar fazendo os check-upzinhos, tirando o raio-x, para ir acompanhando, né? Até o dia que tiver a alta definitiva mesmo, né? Daqui 3 anos, se Deus quiser. Mas ele dirige até melhor do que eu, que a mãe é minha. Mas no momento eu tô... Mas ela tá... Não estou dirigindo. Ela não está dirigindo por opção mesmo. É que, na verdade, depois do acidente, eu nunca mais peguei na direção, né? Aí a gente acaba perdendo um pouco o costume, porque dirigir é um pouco de experiência também, né? Questão da prática. E como faz um tempinho que eu não pego na direção, eu acabei pegando até um pouco de medo de pegar e dirigir. Então a gente vai, por enquanto, com a minha mãe motorista. Mãe motorista, exatamente. A rápida recuperação surpreende até os médicos. Como você está? Tô bem. Tô ótima, né? E a força das mãos, como é que tá? Melhorou bastante já. Desde o começo do acidente, eu já recuperei quase 100% já. Você sente alguma disfunção ainda em termos de sensibilidade? Então, eu sinto ainda aquela dor que eu falei pro senhor nas mãos ainda, sinto um pouquinho. E eu tenho aquela... que eu sinto aquela diferença ainda de temperatura nos membros, né, inferiores, nas pernas. Aquela diferença de sensibilidade, de temperatura. De 0 a 10, que nota você daria para a sua recuperação? Acho que 9,5. 95% melhor. Coloca os braços assim, em linha reta. Fecha o olho. Abre e fecha a mão. Como está a força na mão? Tá? Eu às vezes, que nem eu falo pra minha mãe, que às vezes ainda, de repente, se eu vou abrir uma garrafa, se estiver muito forte, eu não consigo abrir. Mas treinando já voltou bastante a força. Ela bateu a região da nuca, ela estava de ponta cabeça, ela soltou o pé e veio a carga muito grande na coluna. E com isso ela perdeu os movimentos dos braços e das pernas, ficando praticamente quase tetraplégica. Para mim, hoje, é Deus no céu e o Dr. Dionei na terra. Eu sou muito grata a ele, porque além do ótimo profissional, ele também, assim, a gente se sentiu segura, ele passou segurança, porque imagina a nossa situação, né? Bom dia. Para você também. Hoje, Marcele pratica até corridas. Eu fiquei um bom tempo, acho que sem colocar um tênis, sem conseguir amarrar um tênis. Bastante tempo. Hoje é algo tão natural que antes era muito difícil. Eu comecei a fazer, assim, um treinamento funcional. Faz mais ou menos uns 3 meses que eu voltei, assim, aos meus exercícios mesmo. Caminhar, corrida. Voltei faz uns 2 meses. É uma vitória de ver que eu consegui superar e consegui voltar a fazer algo que eu tanto gosto
E que eu não fiquei assim com nenhum trauma, nenhum medo. Que eu adoro exercício. Eu acho que exercício gera qualidade de vida. E é muito bom você estar voltando a fazer algo que você gosta. Uma história impressionante de superação. Hoje, Maria Eugênia consegue andar sozinha. Você tem alcançado vitórias importantes. Você chegou aqui para me encontrar caminhando? Sim. Você não conseguia isso? Não. Há quanto tempo você consegue fazer isso? 2 anos e meio. Eu superei as expectativas, que disseram que eu ou não voltaria a andar, e depois disseram que eu podia voltar em cerca de 2 anos, mas com 2 meses e meio eu dei os meus primeiros passos. É por isso que você fez questão de me dar essa entrevista de pé? Sim. É uma vitória para você? Muito grande. Poder falar comigo de pé? Sim. Com limitação no movimento, mas em pé? É a maior vitória que eu tenho. Presente todos os dias, acordar e poder andar. Você chegou a pensar que esse momento seria impossível? Muito. Muitas vezes. Você ficaria para sempre numa cadeira de rodas? Sim. Você se libertou parcialmente da cadeira de rodas? Eu passei ainda 6 meses andando bastante com a cadeira de rodas, apesar de eu conseguir levantar e andar. Eu diria que eu passei 1 ano quase andando mais com a cadeira de rodas porque eu não tinha força nas pernas. E a partir do momento que eu fui ganhando força, eu ainda, em caminhadas mais longas, eu prefiro a cadeira, porque cansa, eu posso tropeçar, eu posso cair, porque eu não tenho total controle quando eu canso. Mas é muito bom poder estar aqui em pé. Você se despiu de vaidade e encontrou a sua essência? Totalmente, porque meu cabelo caiu, na época caiu bastante por causa das cirurgias. Eu tive que cortar ele curto por causa do curativo, que ficava enganchando o cabelo. O corpo mudou totalmente, né? Porque eu fiquei paralisada da cintura para baixo, então os músculos atrofiaram. Eu não tinha mais a capacidade física que eu tinha antes, então não fazia os mesmos exercícios. Isso também fez mudar o corpo. E não era tão segura como você hoje? Não era. E continua sendo uma moça muito bonita. Obrigada. Eu me sinto muito melhor hoje, com certeza. Em que sentido? Até na beleza, porque eu acho que quem sempre teve... É aquela história, quem sempre teve não sabe o que é perder. Então eu tinha e era uma futilidade a beleza. E hoje em dia não é uma questão fútil, hoje em dia é uma vitória. Eu estar aqui, estar me sentindo bem, estar com cabelo, né, estar com um aspecto bom, é uma vitória, não é uma futilidade. Você encontrou a tua essência? Encontrei. Você não renunciou aos seus sonhos? Eu troquei os sonhos. Como é que foi essa troca? Eu encontrei, aos poucos eu fui ganhando novos sonhos. O sonho inicial era voltar a andar, sem dúvidas. E agora? Agora eu sou para-atleta de remo e o sonho é ser uma grande atleta, é conseguir chegar na seleção brasileira, competir mundo afora. Um dia voltar a correr, que eu corria antes, eu cheguei a ser... eu era nadadora, eu passei um pouquinho pelo triatlon. Meu sonho maior é voltar a correr. E voltei a estudar para os concursos. É uma nova Maria Eugênia? Totalmente nova. Em muitos sentidos, melhor? Muito, muito melhor. Com muitas lições aprendidas? Todos os dias é uma lição. Todo dia tem uma lição nova. Você se sente mais forte hoje? Muito mais forte. Você não era assim? Eu pensava que eu não ia aguentar. Eu pensava que eu era fraca, mas eu precisei ser forte. Precisei ser muito forte. Você descobriu que tinha forças que você mesmo desconhecia. Isso. Até hoje eu descubro às vezes. Que tem momento que eu acho, eu não aguento mais. É muita dificuldade, há muito tempo. E eu consigo. E eu cada dia me surpreendo mais comigo. O remo, um dos símbolos de sua recuperação. A descoberta de uma nova vida, de novas possibilidades, né? Porque
pensamento era de que a vida tinha acabado. E aí quando você descobre uma nova paixão, assim, e se vê útil nessa nova paixão, são novas possibilidades para a vida. Antes de entrar na água da raia olímpica da Universidade de São Paulo, o encontro com o irmão. Pode pisar dentro do barco se quiser. Isso. É hora de encarar o desafio. Em cada braçada, o esforço recompensado. O renascimento. Foi bom? Foi legal? Foi legal. Gostou da raia? Gostei, nossa, né? O remo é mais leve? É mais leve mesmo. Até me atrapalhei no começo, porque acostumada a botar muita força, às vezes ficou meio Sim, bom. aí perde o controle um pouco. Mas é isso aí. Foi legal. Agora é treinar, né? Treinar todo dia. Treinar. E lá. Nossa, só com o braço é muita força. Elogios do professor. Pelo tempo de lesão dela e pelo tempo de remo, ela tá bem, assim. Tá bem condicionada, né? Tá um vento aqui, tá bastante vento, ela conseguiu vir bem. Acho que tem futuro. Falando pra ela, se treinar bem, tem a recompensa lá na frente, né? Tem que treinar bastante, que uma hora da gente chega. Estímulos contínuos. E agora, o que você quer da vida? Quais são os seus planos? Eu estou no processo eu passei no concurso da Polícia Civil de Pernambuco. Vai ser uma boa policial? Deus quiser. Que tipo de policial você vai ser? Honesta. Por favor, honesta. Eu vou ser escrivã e o que eu quero, para mim, assim, honestidade em primeiro lugar para a polícia. Eu vou tentar fazer outros concursos também para o tribunal. Academias têm que ser mais fiscalizadas? Sim, hoje em dia eu faço exercícios, mas sempre com um profissional do lado. Os fiscais do Conselho Regional de Educação Física têm um trabalho árduo. São apenas 26 para cobrir todo o estado de São Paulo. Tudo bem? Prazer. Tudo bem? Bom. Nós somos do Conselho Regional de Educação Física. Vamos fazer uma fiscalização. Repare agora como a fiscalização é insuficiente. Os fiscais do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo não têm a estrutura necessária para o trabalho exigido. Presidente, o CREF tem hoje apenas 26 pessoas para fiscalizar mais de 10 mil academias. O senhor reconhece que é um número insuficiente? Sim, com certeza é um número que precisa ser repensado e readequado ao tamanho do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo. O senhor precisaria de quantas pessoas para fiscalizar devidamente? O número ideal, Cabrini... Qual seria o número ideal? O número ideal, isso é relativo. É relativo ao tamanho do sistema. Mas 26... 26 é inferior. Eu concordo com você. Presidente, se essa fiscalização fosse suficiente, o senhor acredita que uma academia como essa contrataria um profissional não habilitado, como aconteceu aqui? Eu diria que em todas as profissões existe, de algum jeito, alguém vai querer burlar de alguma forma. É o que aconteceu aqui. É o que aconteceu. É o que aconteceu aqui. São muitas as irregularidades que podem ser encontradas. Existe até boa vontade, mas boa vontade apenas não dá conta da tarefa. Diante de nossas denúncias, eles voltam às academias. Tudo isso daqui a pouco, aqui no Conexão Repórter. São muitas as irregularidades que podem ser encontradas. Existe até boa vontade, mas boa vontade apenas não dá conta da tarefa. Diante de nossas denúncias, eles voltam às academias. No estabelecimento que não exigia o CREF, o dono não estava no local. Mas são constatadas diversas ilegalidades. Não tem professor? O senhor trabalha aqui também? O senhor faz o quê? Organizando mesmo. Organizando? Vamos conhecer a academia, então? Seu nome mesmo? Lucas. Entre elas, um homem que dá orientações a alguns alunos, mas que não é professor habilitado. Seu nome consta como professor?
Nós identificamos que, por exemplo, a aluna no exercício prova do Guilherme Aparelho, então nós vamos precisar de um documento com foto seu, que o senhor vai ser notificado pelo exercício legal da profissão. Perfeito. Tá? Não sei se o senhor conhece essa atração. A Lei Federal 9698, artigo 47 das Leis de Compromissos Penais. Nós fazendo a notificação, você vai ter um prazo para recorrer, para fazer a sua defesa, no prazo de 10 dias, a gente vai fazer toda a orientação para você como que deve proceder, tá bem? Tá bom? O senhor pega o documento para a gente, por favor? Vamos ficar aqui na recepção. Moças como você procuram todos os dias as academias. E muitas vezes elas não recebem a atenção devida dos profissionais, ou em outras ocasiões o profissional não está devidamente habilitado. Que tipo de conselho você daria para pessoas que procuram academias no Brasil? Eu diria que tem que procurar um profissional que entenda, que possa avaliar seu corpo e ver o que você precisa dentro das suas necessidades, limitações e habilidades até. Eu tinha algumas habilidades, mas eu acho que eu não podia fazer aquele exercício. Pessoa nenhuma, na verdade, pode fazer aquele exercício, porque se uma pessoa suar, já cai. Isso acontece com muita frequência? Muita frequência. Não é um caso tão raro? Não, não é. Eu descobri muita gente que faz esse mesmo exercício, que pode cair, que às vezes escorrega, só que fica mais baixo ou alguma coisa do tipo. É importante dizer, Cabrinho, nós temos um site. Nesse site nós temos todas as informações sobre todos os profissionais. Se houver dúvida perante o aluno, se houver dúvida de algum cliente, ele pode consultar o site do sistema, seja do CONFEF, que é o Conselho Federal de Educação Física, ou seja do CREF regional, no caso de São Paulo, que lá você pode consultar através do nome, através do CNPJ ou através do CPF das pessoas, se aquele local tem o devido registro. É importante que as pessoas entendam, que a sociedade entenda que uma academia, para poder atuar, ela tem obrigatoriamente, por lei, estar registrado no sistema. Qualquer exercício mal feito pode fraturar uma coluna, pode fraturar um dedo, pode fraturar um braço, como pode fraturar uma coluna e... É o que você acompanha a seguir aqui no Conexão Repórter. É indiscutível que, se feitos adequadamente, os exercícios garantem uma vida mais saudável. Mas, como constatamos, existem as armadilhas. Qualquer exercício mal feito pode fraturar uma coluna, pode fraturar um dedo, pode fraturar um braço, como pode fraturar uma coluna e... A coluna é o centro de tudo do corpo. Você não imaginava isso? Não. Nem desconfiava? Não. A mínima ideia. Eu confiei, minha família, a gente confiou nessa clínica. E se eu tô bem hoje, eu acho que é graças a essas pessoas, a todos esses profissionais. Qualquer pessoa marombada hoje faz um Instagram e te vende um corpo que te faz acreditar que você pode alcançá-lo em 2 meses, 3 meses, se seguir as orientações dele via internet. Mas não é bem assim. Maria Eugênia, muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Parabéns pelas suas vitórias. Obrigada, muito obrigada. Profissionais sem habilitação, alunos desassistidos. Tudo isso é igual a sérios riscos. É quando a busca pelo corpo perfeito pode se tornar um pesadelo. Outra questão muito importante, a manutenção dos equipamentos, que muitas vezes está muito longe de ser a ideal. Equipamento que não funciona direito pode também provocar acidentes. E não se esqueça, as academias são obrigadas por lei a fornecer profissionais habilitados. Aqui, Roberto Cabrini. E esse foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite. Nos dias 4 e 5 de novembro, tem Teleton aqui no SBT. Acesse o site teleton.org.br e saiba como fazer a sua doação. Participe!